Olá, meu nome é Lutero Lima Goulart e hoje eu vou falar um pouco com você sobre o uso da inteligência artificial na estimação de esforço em projetos de software. Bom, inteligência artificial acredito que é algo que todos nós já temos convivido com diariamente, seja através de softwares ou tecnologias dos nossos celulares, computadores que utilizam a IA para poder aprender os nossos padrões e tentar trazer uma melhor adaptabilidade dos recursos para nós como usuários, ou até mesmo, talvez mais popular e mais falado hoje em dia, as LLMs, né, Large Language Models, como o ChatGPT, como o Gemini, que entendem o que nós falamos para elas, né, através dos prompts dos nossos comandos digitados, e respondem para nós em linguagem humana, né? Elas entendem a linguagem humana, aquilo que a gente fala para elas, e elas nos respondem sabendo utilizar a linguagem humana, né? Então, IA hoje é um assunto que é muito utilizado e é muito importante pensar a IA hoje dentro do gerenciamento de projetos de software. E, em específico, nós vamos falar sobre a questão da estimativa de duração de projetos, né, que é uma área do gerenciamento de projetos. Em específico aqui pensando em gerenciamento de projetos de software, mas também podemos pensar em qualquer tipo de gerenciamento de projetos em si, certo? A inteligência artificial é muito poderosa, como a gente vê no nosso dia a dia, e seria muito bom se nós pudéssemos integrar ela com todo o gerenciamento de projetos, mas em específico também com o planejamento de prazos e estimativas de duração dos projetos. Porque através da análise de informações podem ser criados, podem ser feitos modelos de inteligência artificial, algoritmos de inteligência artificial que aprendem, assim como em alguns softwares que nós temos hoje em dia, podem aprender os padrões e conseguir estimar de maneira mais eficiente o tempo de duração, o que vai ser necessário, quantos meses, dias, anos vão ser necessários para efetuar um tal projeto. E isso é muito importante para qualquer empresa, para qualquer equipe que vai ter que lidar com um projeto, é poder saber quanto tempo ela vai precisar se empenhar nesse projeto. Por isso, tendo isso em mente, é importante a gente entender o contexto da estimativa de custo. Por que estimativa de custo e não estimativa de prazo? Porque o prazo, né, que seria o tempo, é um tipo de estimativa de custo. A gente quer saber quanto tempo vai ser necessário, quanto tempo a gente vai ter que gastar. Então, o tempo é um tipo de custo, é um recurso que é empregado e é necessário de se ter em um projeto. Portanto, é muito importante a gente entender que tudo no projeto envolve custos, né? É necessário você saber o tamanho do projeto, o escopo do projeto, para que você tenha uma ideia de quantas pessoas você vai precisar empregar, quantos dinheiro você vai precisar empregar. Isso se tem a ver com os recursos para poder efetuar o projeto. E o tempo é um recurso, né? Quanto tempo eu vou precisar gastar, eu vou precisar empregar para poder conseguir efetuar um projeto, né? E tudo isso está sempre cercado de riscos. Riscos esses de o projeto não dar certo, riscos de uma determinada um funcionário da sua equipe que antes estava presente, agora ele vai sair. Tudo isso é um risco que é necessário ser gerenciado. E então, por que é tão importante a gente estimar o custo dos projetos ou estimar o tempo que um projeto vai demorar? Por causa do planejamento financeiro, em especial. Esse é o mais importante de todos. Você saber quanto tempo o seu projeto vai demorar vai, no mínimo, te dizer por quanto tempo você vai precisar pagar o salário de uma determinada equipe. Se o seu projeto vai durar um ano, você sabe que você vai ter que pagar 12 salários para aquela equipe. Esse é o mínimo de todos. Além disso, isso vai, obviamente, te ajudar também as empresas, aos donos de negócio, a tomar decisões de, por exemplo, eu devo nesse momento optar por fazer o projeto A ou o projeto B que eu tenho na minha disposição. Você saber quanto tempo você vai demorar em um projeto A ou no projeto B vai poder te ajudar a decidir qual que é o projeto que você deveria agora optar. Talvez você não tenha uma equipe que seja tão disponível para tal projeto, e aí você saber o tempo dele vai te dizer, eu vou precisar
dessa equipe aqui agora e não vou poder usar ela, por exemplo. Se eu tenho que decidir agora entre dois projetos para ser executados, eu sei que um projeto demora 3 meses e o outro demora 6 meses. Mas eu sei que daqui a 4 meses já tem um projeto acordado com a minha empresa que eu vou precisar fazer ele. Então eu sei que se eu pegar o projeto de 5 meses, eu vou precisar de alguma forma ter a minha equipe fazendo durante algum tempo 2 projetos simultaneamente. Então você sabe que esse projeto de 5 meses, de 6 meses no caso, não é bom você fazer ele. É melhor você pegar o de 3 meses. Então, um exemplo simples de por que é tão importante a gente saber quanto tempo que um projeto vai demandar para uma empresa, para uma equipe, para qualquer coisa que seja. Além disso, isso também ajuda na questão de avaliar o desempenho, da comunicação com os stakeholders do projeto, as pessoas que estão bancando o projeto, elas saberem quanto tempo que vai demorar para o projeto ser feito, para eles poderem saber se eles vão querer ou não continuar com o projeto. Tudo isso é muito importante. E aí, nós temos vários métodos de se estimar o custo, o prazo, mais especificamente nesse caso, para se estimar o prazo do projeto. Temos métodos algorítmicos, baseados em expertise e orientado ao aprendizado. Métodos algorítmicos vão ser basicamente fórmulas matemáticas que nós vamos ter e é isso. Fórmulas matemáticas que vão selecionar variáveis como, o tamanho do projeto, o escopo do projeto, quantas pessoas vão ser precisadas, o dinheiro que você tem disponível. Tudo isso vai ter um certo peso e aí isso vai resultar no tempo total do projeto. Temos também os métodos baseados em expertise. O que os métodos em expertise trazem? Basicamente vai ser uma pessoa, um expert que tem conhecimento na área, e ele vai lá e vai falar: eu acho que esse projeto demora tanto tempo. E os orientados a aprendizado são aqueles em específico os modelos de IA, que é o que a gente está trazendo. Portanto, qual que é a importância quais são as aplicações possíveis, né? A gente tem basicamente 3 modelos aí principais que a gente pode utilizar. Temos a Support Vector Machine, o Multilayer Perception e o Generalized Linear Model. Cada um deles traz uma determinada vantagem que diferente do outro, mas todos podem ser utilizados e devem ser utilizados pensando no gerenciamento de estimativa de tempo de projeto. E quais são os benefícios, né? Como já foi dito, redução de custo, redução de mão de obra especializada, você não vai precisar mais contratar uma pessoa que essa pessoa conhece projetos e essa pessoa vai falar quanto tempo seu projeto vai demorar. Você vai ter uma chance de erro menor influência de fator humano, ou seja, menor sucessão, pode ter menos erro humano, coisa que aquele expert pode errar, não porque ele é ruim, mas talvez houve uma falha de comunicação e ele entendeu algo errado sobre o projeto e isso fez ele estimar ele de maneira diferente. Enfim. E aí a gente chega num ponto em que tudo isso foi falado, mas será que realmente isso é melhor, vale a pena mesmo a gente utilizar? Então, basicamente, a gente chega aqui na questão de métodos de comparação, que é basicamente uma comparação estatística que a gente pode ter entre métodos algorítmicos e um método real, um método, no caso, de inteligência artificial. E quando a gente olha a questão desses métodos, a gente percebe que, na realidade, o COCOMO sendo um método algorítmico e o CCM sendo um método de inteligência artificial, a gente consegue ver nesses valores que os métodos de inteligência artificial foram melhores nos 3 dos 4 modelos estatísticos de comparação. A fonte está aí abaixo desse artigo. Então a gente percebe que é melhor, de certa forma, se utilizar a inteligência artificial. Ela é mais plausível, ela é mais vantajosa, e isso é suportado até mesmo em termos estatísticos. E assim a gente encerra essa apresentação. Espero que todos tenham gostado e nos vemos numa próxima.